Olá, queridas amigas, queridos amigos. Muita alegria estar aqui. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui para compartilhar em um vídeo, nesse vídeo, os nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Se você é aquela pessoa que chegou ao canal, que gosta desse conteúdo, que esse conteúdo atende a alguma expectativa, que possa contribuir aqui com o canal, compartilhando os vídeos, se inscrevendo, passando para os amigos, para os colegas, para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. E aqui a nossa imensa gratidão por auxiliar esse projeto a atingir mais número de corações, mais pessoas que possam gostar do conteúdo como nós estamos aqui gostando. É com muita alegria que estamos aqui e já vamos compartilhar os estudos deste vídeo que fizemos no nosso encontro dominical. Então, projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, esse ano de 2024, China Antiga. Os objetivos desse projeto é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho, através do nosso testemunho. As nossas agendas aqui, eu já temos uma playlist nesse canal desses estudos da China no primeiro semestre do livro Tao Te Ching, do grande sábio Lao Tse, ou Lao Tzu. Se vocês também verificarem aqui, nós já estamos indo quase para metade aqui dos nossos estudos do segundo sábio da China Antiga, o Confúcio, e o livro que nós estamos estudando, Os Analectos. Para já entrarmos nesse clima, né, de reflexão, de ensinamentos, Confúcio traz o seguinte pensamento: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Nós estamos usando a tradução Os Analectos deste livro e já vamos para o livro 9 e o livro 10, que serão os objetos dos nossos estudos desse vídeo. Então, livro 9, item 4. Havia 4 coisas com as quais o mestre recusava ter relação. Recusava-se a fazer conjecturas ou a ser dogmático. Recusava-se a ser inflexível ou egocêntrico. Olha que legal. Confúcio há milhares de anos, já trazendo algumas reflexões nesse ensinamento para que possamos ser flexíveis, não ser egocêntrico, né? Muito legal, porque as tradições dos nossos berços, pelo menos do meu berço religioso, que é o hebraico cristão, né? Bíblia hebraica e Bíblia cristã, Velho Testamento, Novo Testamento, vai falar muito sobre eu não deixar, né, eu ser o centro, né? O egocêntrico é colocar o ego no centro. O egocêntrico coloca o ego no centro, o ego, o eu, a minha persona, as minhas necessidades no centro. E aqui Confúcio está falando que nós devemos nos esforçar para recusar colocar o eu no centro de todas as coisas. E essas tradições hebraica cristã e espírita também vem falar muito sobre sairmos do centro e colocarmos Deus no centro de todas as coisas. Bem interessante. Livro 9, item 11. E em um, suspirando, disse: quanto mais o observo, mais alto ele parece. Quanto mais o pressiono, mais duro ele se torna. Veja-o à minha frente e, de repente, está atrás de mim. O mestre é bom em conduzir alguém passo a passo. Ele me estimula com a literatura e me traz de volta às coisas essenciais por meio dos ritos. Eu não conseguiria desistir nem que quisesse.
Mas, uma vez que eu dei o melhor que pude, ele parece levantar-se acima de mim e não consigo segui-lo por mais que eu queira. Então, esse verso, bem extenso, vem, pelo menos, me lembrar, ou nos lembrar, que há sempre nos ensinamentos um paradoxo, né? Igual Jesus sempre falava em parábolas também nos seus ensinamentos, coisas que eles estão querendo dizer, mas que por trás tem outro sentido. E aqui a gente vê bem essa nuance, né? Quanto mais, né, ele pressiona, parece que quanto mais duro vai ficando, e essa ideia filosófica aqui de a gente ir buscando dentro de nós os pensamentos para que nós estejamos cada vez mais atentos às nuances das nossas experiências cotidianas, colocando esses pontos de observação, né? Ele vai falando lá que, né, quanto mais ele vai observando, parece que ele quem, o Confúcio, né, o Yin Yuan, ele vai observando, parece que cada vez ele está mais longe dele, porque quanto mais ele vai conhecendo, quanto mais ele vai aprendendo, ele vai entendendo que ele tem ainda muita coisa para galgar. E isso a gente vê muito dentro das tradições do cristianismo. Nós ouvirmos falar assim, mas nós temos que seguir o mestre porque ele é o modelo, ele é o guia. Então, se ele é guia, a gente segue o guia. Se ele é modelo, a gente tenta imitá-lo, conforme Confúcio aqui traz o pensamento que nós colocamos em todo início dos nossos estudos, perdão. Então, estamos tentando imitá-lo, e aí a gente vê que aqui é mais ou menos isso que ele está falando. Então, se ele é o nosso modelo, se ele é o nosso guia, toda vez que nós vamos aprendendo, parece que Jesus está muito distante. Nossa, mas Jesus está muito longe de nós. Mas é isso mesmo, a gente vai observando lá na frente aquele guia que está lá, e nós vamos seguindo os passos para poder chegar mais próximo possível do mestre, né? Hoje o nosso mestre Jesus, que tanto nos ensina, nos orienta e que nós possamos ir sempre em busca dele. Muito bem. Su Kung disse: se tivesse um belo pedaço de jade, você o guardaria com cuidado em uma caixa ou tentaria vendê-lo por um preço bom? O mestre disse: claro que eu venderia. Claro que eu venderia. Estou apenas esperando pela oferta certa. Então, a analogia que eu procuro fazer aqui e que esse trecho me remete é sobre, né, o pedaço de jade, uma joia. Então, sobre os talentos, lembrando dos talentos lá da parábola de Jesus, o talento era uma moeda, né, era um tipo de um dinheiro, uma moeda da época que tinha um valor. E aí, naquela história que Jesus conta na sua parábola, ele vai falar que o Senhor dá o talento para um de 10, para outro de 5 e para outro de um, e aquele que recebe 10 multiplica para 20, o que recebe 5 multiplica para 10, e o que tem recebeu um fica com medo, vai lá, cava e guarda para depois devolver ao Senhor. E o final da história é que aquele que vai lá e fica segurando, prendendo, escondendo o seu talento no usa para multiplicar o seu talento, ele tem uma condenação, vamos dizer dessa forma. Então, que nós aqui também possamos, que nem é, Lao Tzu, vender, né, o nosso talento, entre aspas, doar aquilo que a gente tem como propósito, como talento, como facilidade, né, para que a gente possa dar em benefício daqueles que estão à nossa volta. No verso 14, o mestre queria se estabelecer entre as 9 tribos bárbaras do leste. Alguém disse: mas o senhor conseguiria suportar seus modos selvagens? O mestre disse: uma vez que um cavaleiro se estabelece entre eles, selvageria ainda existiria? Então, aqui ele está falando, né, das tribos, lembrando sempre que no momento histórico que Confúcio vivia na China, a China não era unificada, tinha vários reinos e também várias tribos, e aqui ele vai fazendo uma analogia, contando uma história sobre que se tivesse aquelas pessoas selvagens ainda que não entenderiam, né,
os conceitos das virtudes do cavaleirismo, ele fala que se um tivesse ali no meio, ele já conseguiria modificar todos os outros, porque qual selvageria existia se tivesse um lá para poder ser o exemplo, para poder ser o espelho dos ensinamentos. Olha como que é importante essa ideia de nós sermos o exemplo, o espelho para aqueles que estão à nossa volta. Então, não são palavras, são as ações. Não adianta eu falar algo e fazer totalmente diferente na minha ação, então ela não vai, né, ter força de poder ser o exemplo, ser o cavaleiro em transformar aquilo que está à minha volta. No verso 17 do livro 9, certa vez de pé junto a um rio, o mestre disse: tudo que passa é talvez como este rio. Dia e noite, ele nunca desacelera. Então, que nós também possamos, na nossa vida, colocar um ritmo, né? Mesmo que seja lento, mas que ele seja constante, que ele seja é, perseverante. Então, tudo que nós nos colocarmos de propósito em fazer, que nós possamos fazer com constância, com perseverança, sempre naquele ritmo, não importa o ritmo que eu colocar, mas que eu possa ir sempre milímetro a milímetro. A gente lembra muito de uma mensagem espiritual que diz que nós temos que avançar milímetro a milímetro. Para eu poder caminhar 1 quilômetro, eu preciso dar o primeiro passo. E se eu for de passo em passo, não importa o tamanho do passo, 1 hora eu vou caminhar 1 quilômetro, eu vou chegar lá em 1 quilômetro. Então, se eu tiver constância nesse passo, 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 eu chego ao meu destino. E é isso que eu tiro aqui, extraio aqui desses ensinamentos do verso 17 do livro 9. O 18, o mestre diz: ainda estou para conhecer um homem que tenha tanta afeição pela virtude quanto pela beleza feminina. Olha só, há mais de 2.000 anos atrás, ele está falando aqui para nós ficarmos atentos, né? Para darmos ênfase à afeição, dar foco em desenvolver as nossas virtudes, do que nós procurarmos, né, dar foco à beleza feminina. Algumas traduções do Analecto fala em afeição pela virtude quanto pelo sexo. Ainda não fala nem da beleza feminina, já se aprofunda mais e traz essa ideia, né, que ele não conhece, Confúcio falando que ele não conhece nenhum homem, que ele dá muito mais importância para a virtude do que para o sexo. Então é muito forte esse verso, e nós, né, possamos pensar sobre isso, qual é o foco que nós estamos dando na nossa existência, o que nós estamos procurando. Nós estamos mais é, ficcionados, às vezes, na nossa beleza exterior, da nossa sexualidade, no sexo em si, ou tentando transformar as virtudes, né, ou as qualidades que existem dentro de nós em virtudes. Fazer essa transmutação, né, das qualidades, se esforçar para virar virtudes. Livro 9, verso 24, item 24, o mestre disse: não se pode se não concordar com palavras exemplares, mas o importante é retificar a si mesmo. Não se pode se não ficar satisfeito com palavras elogiosas, mas o importante é reformar a si próprio. Nada posso fazer com um homem que concorda com esse preceito, mas que não retifica a si próprio, ou com um homem que fica lisonjeado, mas que não reforma a si próprio. Olha esse livro 9, verso 24, falando na transformação de nós mesmos. Então, tudo que a gente faz, se eu me transformar a mim mesmo, o que adianta? E isso vai me remeter a uma carta ou uma epístola que Paulo de Tarso escreve, né, falando sobre o amor, né? Que adianta, né? Eu posso falar a língua dos anjos, se eu não tiver o amor, se eu não fazer a caridade, se eu não transformar o meu sentimento em sentimento fraterno, caridoso ou amoroso, nada disso vai me adiantar. É mais ou menos essa linha que Confúcio está trazendo aqui. Então, não adianta eu ter
né? E se eu não transformar em mim mesmo, eu faço muita, mas se eu não transformar em mim mesmo, o que eu posso, se eu não transformar? Ele sempre está voltando na nossa transformação. Bem interessante. Livro 9, verso 25 diz: O mestre disse: faz o menor pelos outros, e se for coerente com o que diz, faça disso o seu princípio norteador. Não aceite como amigo ninguém que não seja tão bom quanto você. Quando cometer um erro, não tenha medo de corrigir. Então, que nós possamos fazer o princípio norteador das nossas vidas, fazer o melhor que nós possamos fazer para os outros, ser coerente com as palavras e, se caso eu erre, que eu possa ter coragem em corrigir os erros. Muito legal esse verso 25. Esse livro 9 traz preciosos ensinamentos para aquele que está buscando o autoconhecimento, a alta redenção, a reforma íntima, a transformação, o nome que nós quisermos dar. Esse livro 9 é muito, muito alinhado a esses conceitos que estudamos na Escola de Aprendizes do Evangelho. Livro 9, item 26, o mestre disse: pode-se privar os 3 exércitos do seu comandante, mas nem mesmo um homem pode ser privado do seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é um dos pilares, um dos princípios fundamentais do Espiritismo, no qual todos nós temos a liberdade da escolha, e é isso que ele está falando. A gente pode fazer o que quiser, mas nós não podemos. Se a pessoa escolher, ela vai fazer o que ela escolheu, porque ela tem esse tributo que Deus deu a todos nós, que é a liberdade da escolha, o livre-arbítrio. Eu posso ter o discernimento e fazer as minhas escolhas. E não adianta, eu posso ter um deserto, a escolha ainda é do homem individual. Verso 29, o mestre disse: o homem sábio nunca fica indeciso, o homem benevolente nunca fica aflito, o homem corajoso nunca tem medo. Então, que nós possamos, né, ser sábios para ser decidido, possamos ser benevolente para não ter aflição e que possamos sempre combater os nossos medos com a coragem de enfrentar os obstáculos frente a frente. No verso 30, o mestre diz: um homem apropriado para ser o parceiro de alguém nos estudos não é necessariamente apropriado para ser o parceiro na busca pelo caminho. Um homem apropriado para ser o parceiro na busca pelo caminho não é necessariamente apropriado como alguém com quem compartilha um compromisso. Um homem apropriado com alguém com quem compartilha o compromisso não necessariamente é apropriado como parceiro para exercício da excelência moral. Então, aqui nós vemos que Confúcio ele vem trazendo vários entendimentos que nós estamos, né, trilhando com várias pessoas diferentes, muitas pessoas, cada um está buscando algo diferente. Então, nós temos que entender o livre-arbítrio que foi falado antes, das escolhas. Cada um está no momento. Muitas vezes nós fazemos algo que achamos bom para nós e queremos que o outro faça também, forçando algo, não sendo o exemplo, o espelho que nós já falamos aqui, para poder influenciar através do exemplo e do espelho. Então, que fique a reflexão para todos nós aqui. Como que eu estou, né, dentro das minhas experiências, influenciando o outro, tentando forçar, através dos exemplos, e isso cada um de nós temos que olhar para dentro de nós e entendermos a nós mesmos. Então, agora nós vamos para o livro 10, verso 11. Mesmo quando uma refeição consistia de apenas uma porção de arroz e caldo de legumes, ele invariavelmente oferecia um pouco de sacrifício e invariavelmente o fazia de modo solene. Então, aqui a gente lembra um pouquinho lá do capítulo 18, né, do Bhakti Yoga, quando Krishna vem falar da devoção, né, de você fazer sempre de oferecer as ações em devoção a Krishna. Por tudo que você faz, você oferenda, né, uma oferta a Krishna.
e aqui vai falar do sacrifício, né? Então, tudo que ele vai fazendo também aqui, ele vai falar um pouquinho né, da comida. Ele faz a oferenda dele de uma forma solene, mesmo com um pouco, ele oferece um pouco solenemente, né, dentro dos ritos da cultura, que nós estamos só fazendo uma analogia, uma comparação entre as civilizações diferentes, mas que tem assim uma similaridade que a gente pode comparar e estreitar o conceito final, que é sempre estar oferecendo, né? Nós aqui aprendemos a oferecer a oração de agradecimento antes da refeição, né? Orar, agradecer pela refeição, pela comida, agradecer pela família, agradecer na hora que acorda, agradecer na hora que vai se deitar, através, né, da oração, fazer esse agradecimento. E essas culturas antigas, eles oferecia isso em forma de sacrifício, e lá na tradição do Bhagavad Gita, do hinduísmo ou do vedismo, eles vão falar um pouco desse sacrifício, fazer tudo em sacrifício, em ofertar aos deuses, a Krishna. Livro 10, verso 15. Ao enviar o mensageiro para alguém de outro reino, ele curvava-se até o chão 2 vezes antes de despachar o mensageiro. E aí está falando de Confúcio, né? Aquela forma de se reverenciar aquela pessoa, né? Um mensageiro, de se colocar com humildade, de referência, e isso vai sempre me ligando em pensamento na ceia, onde que Jesus, com os apóstolos, Jesus lava os pés, né, de todos os apóstolos, mostrando assim a humildade, a simplicidade. E aqui a gente vê esse paralelo de Confúcio se curvando até o chão em agradecimento para o mensageiro. No verso 22, sempre que morria um amigo que não tinha parentes por quem o corpo pudesse ser levado, ele dizia: o funeral partirá da minha casa. Então, aqui a gente vê a fraternidade de Confúcio colocando à disposição daqueles que são menos favorecidos, fraternalmente, os seus recursos materiais que ele tinha no momento. Então, esse livro 10 aqui, ele fala muito dos ritos, muito das coisas, assim, dos momentos históricos lá, da, da vivência de Confúcio e seus discípulos, aqueles contemporâneos a Confúcio, há milhares de anos atrás. Então, nós pensamos só alguns versos, alguns versículos que davam aqui para a gente tentar trazer alguma reflexão de algum ensinamento. E assim a gente encerra tanto o livro 9 como o livro 10. E o que eu pude extrair aqui um pouquinho desses livros, né, o 9 e o 10, é que nós devemos buscar as virtudes que existem entre nós, quer dizer, desenvolvê-la, alimentá-la, né, dentro de nós, termos constância naquilo na nossa vida que nós estamos fazendo, tentar retificar a nós mesmos, né, retificar a si mesmo, e ser decidido, benevolente e corajoso. Sempre fazemos um paralelo com a Bíblia hebraica, né, o Velho Testamento, a Bíblia cristã, o Novo Testamento e os conceitos espíritas, para esses livros, para essas ideias de virtude, de constância na vida, de transformação de si mesmo, de benevolência, de coragem, e pegamos aqui no livro de Daniel, que está lá na Bíblia hebraica, um profeta, né, o profeta Daniel, no capítulo 6, verso 21, aproximando-se da cova, gritou a Daniel, com voz angustiada: Daniel, servo de Deus vivo, o teu Deus, a quem serves com constância, foi capaz de te livrar dos leões? Então, aqui, né, Daniel nas covas dos leões, aqui a gente sabe a história, né, que o anjo foi lá, mesmo os leões famintos, eles não devoraram Daniel. Então, esse Deus que Daniel serve com tanta constância, sim, foi capaz de salvar ele, conforme está descrito nas escrituras da Bíblia hebraica. No livro dos Provérbios, verso 12 do capítulo 3, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então, aqui é corrigir, é fazer a transformação, é ir corrigindo a nossa rota. Se eu fiz algo de errado, eu corrijo. E os provérbios já falavam isso, que nós recebemos a corrigenda de Deus, porque é conforme o pai, né, que ama tanto o filho, corrige nós aqui,
que somos pais, mães, tios, avós, corrigimos os pequenos, porque nós amamos o pequeno, também Deus Pai faz a mesma coisa com nós, através das circunstâncias das nossas experiências. No livro de Salmos, capítulo 31, versículo 24, sede fortes e corajosos, ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Então, que nós possamos ser corajosos, seguir em frente, fortes. Na Bíblia cristã, no Novo Testamento, Paulo escreve a primeira carta ao Timóteo, versículo 11 do capítulo 6, porém tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, precisamos ter constância naquilo que nós fazemos, e a mansidão. Na segunda carta ainda, aqui foi a primeira, né, carta ao Timóteo, na segunda carta ao Timóteo, Paulo ainda escreve no capítulo 3, do verso 16, toda escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e ela ensina a fazer o que é certo. O que ensina e o que nos corrige? As escrituras sagradas, né? Então, as escrituras, os ensinamentos, ela vai fazer nós refletirmos para corrigirmos o que está errado e seguirmos sempre fazendo o que é correto. Ainda falando das cartas de Paulo, carta aos Efésios, capítulo 4, verso 23, eu sou embaixador a serviço desse evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o evangelho como devo anunciar. Então, Paulo pedindo aí o suporte daqueles que estavam, né, em Efésio para estimular a coragem, para ele dar o testemunho, mesmo preso, dar o testemunho que ele poderia dar, e que nós também possamos pedir a Deus que nos momentos difíceis tenhamos a coragem e a fortaleza de testemunharmos as nossas crenças diante das dificuldades. Aqui na parte cristã, o livro é Colheita do Bem, capítulo 30, que tem o título Quem ama uma tarefa. O tempo foi perdido e souberam, aliando força e cooperação, boa vontade, constância, devotamento e amor, corresponder às expectativas do plano superior, no sentido de doar-se uma fonte de pensamento espiritualista cristão às comunidades de origem portuguesa. Então, lá nesse livro, nessa mensagem, já está falando aí que também utilizaram de constância nessas comunidades de origem portuguesas. No livro A Vida Conta, capítulo 6, que tem o título Serve e Esquece, cada espírito é colocado pela providência divina na posição mais útil a si próprio. Aprendamos a retificar-nos seguindo os padrões que o Evangelho do Cristo nos apresenta. E o mundo estará corrigido aos nossos olhos. Olha que coisa linda, né? Então, que eu posso, né, retificar segundo os padrões do Evangelho, para que assim que eu faço isso comigo, eu consiga enxergar, né, através dos meus olhos, o mundo mais corrigido, porque eu consegui corrigir o que está dentro de mim. Muito bonito isso, e muitas boas reflexões que nós possamos utilizá-las no nosso dia a dia. O livro é Aceitação em Vida, capítulo 13, que tem o mesmo título. Emmanuel escreve: conservemo-nos tranquilos acima de tudo, continuemos pacientes e corajosos na luta, e Deus nos ajudará e nos abençoará. Então, que nós possamos aí continuar corajosos nas nossas lutas diárias, cotidianas, enfrentando de frente com muita coragem. O exercício prático que fizemos lá quando estávamos estudando em grupo é: consigo identificar meus talentos, tesouros internos e o que eu faço com isso? Muito bom. E aí, capítulo do nosso próximo
estudo que vai ser o objeto do próximo vídeo, são os capítulos 11 e 12. Nós possamos estudar esses dois capítulos e fazer o exercício prático. Qual é a minha dificuldade em colocar em prática o que eu aprendo? Então, eu vou estudando o capítulo 11 e 12 e vou já refletindo porque é tão difícil eu conhecer algo e não conseguir praticar aquilo para depois a gente poder chegar no consenso. E chegamos aqui ao final dos nossos estudos. Agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade bendita que Deus nos concede de estarmos aqui juntos, ligados, através desse canal de comunicação. Que Jesus ele sempre possa abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Muito obrigado, gratidão, grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.